começar? O João está entrando. João, abre a câmera. Quem puder abrir, abra. Entrando. Olha. Que legal. E mais alguém? Júlia. Mais alguém vai abrir? A Júlia, que entrou agora. Abre a câmera, João. Para a gente tirar um print. Angelita! Oi, que legal! Que bom vê-los todos. Beijo. Pronto, fiz um print já, gente. Obrigada, viu? Que legal. Bom, então a gente está começando agora a nossa webinar, que é essa semana, né? Hoje até sexta-feira. Queria agradecer a presença de todos, né? De nos prestigiar. É um evento que a gente preparou com muito carinho para vocês, claro, com temas super contemporâneos, tecnológicos. Então, a gente vai começar hoje com o professor Fabrício. Na verdade, hoje ele continua sendo professor, foi professor da casa aqui por alguns anos, né, Fabrício? Uhum. E continua sendo professor aí com os cursos dele, com os projetos pessoais dele. E, claro, sempre, uma vez professor, sempre professor. Exato. Então, obrigado, Fabrício, de ter aceitado o convite, de ter nos ajudado muito durante anos aqui na UnoOeste e de nos prestigiar agora com a sua oficina, que é sobre realidade virtual, né? Obrigado, Fabrício. Pode começar. Eu que agradeço, tá legal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença, pelo convite do Marcelo, da Mari, da Veri, Júlia Leite, Pellegrini, saudades também, Giovana, Irã. Bom, pessoal, o que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe um pouquinho da minha experiência com realidade virtual, e eu imagino que eu esteja aparecendo em tela cheia para vocês agora, né? Vocês conseguem ver esse dispositivo aqui? Sim, está na tela cheia, né? Esse aqui é um óculos de realidade virtual próprio para usar com smartphone. Então, você coloca o seu celular aqui e você tem uma experiência de realidade virtual relativamente boa, tá? Esse aqui você compra por mais ou menos... são preços antes da pandemia, tá? Mais uns 150, 100 reais você compra um desse. Quem quiser, depois eu passo as referências para vocês. Esse aqui é o óculos da Samsung. Deixa eu ver aqui, eu estou com a caixinha dele. É o Gear VR. Esse aqui, antes da pandemia, custava 600, 700 reais. Tá? Agora eu nem faço ideia de quanto esteja. Ele também é para o seu smartphone e ele tem uma experiência melhor do que aquele anterior. Tá? Ele tem um botãozinho na lateral que você consegue interagir com o ambiente virtual. Ele tem controle de lentes, então ele tem um fone de ouvido, então é bem legal esse investimento aqui. Ele é o melhor que você pode ter na sua casa por baixo custo, tá? Esse é o Gear VR. E agora o melhor de todos, se você puder, eu recomendo muito, é esse aqui de papelão, que é o Google Cardboard. Cardboard em inglês é papelão. E o preço dele costumava ser 20, 30 reais, né? Hoje eu acho que está uns 40 reais. Então, ele é totalmente feito de papelão, você recebe ele aberto e você mesmo monta, coloca as lentes, insere seu celular dentro e vai brincar, tá? Esse eu acho que é um clássico da engenharia moderna, porque todos os dispositivos que apareceram antes dele eram muito caros. E, de repente, Google colocou no site deles para você baixar de graça o PDF dessa moldura aqui, planificada, e você podia colocar, imprimir num papel na sua casa, dobrar e fazer um óculos na sua casa, né? Então, eu acho que é um marco e é muito legal se você tiver a chance de adquirir, vale muito a pena, tá? Não é todo celular que suporta os recursos de realidade virtual. O seu celular tem que ter giroscópio e acelerômetro, tá? Geralmente celulares de topo de linha, o início do topo de linha, R$1.200 mais ou menos, eles têm giroscópio e acelerômetro, eles vão suportar
esses aplicativos. Se você tiver dúvida, é só baixar lá no Google Play ou no iPhone Google Cardboard, e você vai ter um diagnóstico do seu celular, e o próprio aplicativo vai dizer se o seu celular pode ou não rodar. Tá? iPhone 5S funciona legal, olha lá. O Marcelo tem um iPhone 5S. Eu comecei a mexer com VR no Samsung S4 e funcionava perfeitamente, tá? E hoje é um celular bem em conta, o S4. Bom, e qual é o objetivo hoje? Eu quero mostrar para vocês o aparelho que nós não, né? Que os cursos de design tem lá no laboratório, que é o HTC Vive, ele já custa 6 a 7 mil reais. J2 Core suporta? Eu não sei, viu, Bruno? Não vou saber te dizer porque eu não conheço o celular. Mas baixa lá Google Cardboard, no Google Play, que ele vai dizer para você se suporta ou não. E, pessoal, hoje eu vou falar também, eu saio daqui feliz se eu conseguir te mostrar o que é realidade virtual, qual a diferença para realidade aumentada e para mixed reality, e te dar uma noção de quando vale a pena você usar a realidade virtual. Tá? Não é sempre que a realidade virtual vai ser a melhor solução para o seu projeto. Então, é sobre isso que eu vou falar, uma conversa breve, e fiquem à vontade aí para interromper. De vez em quando eu vou olhar aqui no... Isso aí, Mari, Google Cardboard. De vez em quando eu olho nos comentários, qualquer dúvida é só colocar lá, tá? Bom, primeiro ponto, temos aí realidade virtual, temos realidade aumentada e realidade misturada. Vamos entender o que é cada uma das coisas, tá? A realidade virtual é aquela que substitui o mundo real por um mundo virtual. E esse embaixo é o óculos que tem lá no laboratório de design, que é o HTC Vive. Ele é muito superior em relação a esses aqui, além do fato de que ele conta com 2 controles que são interativos, então você interage com os objetos no mundo virtual, é muito legal. E hoje eu fui lá à tarde, fiquei 5 minutinhos lá, gravei 2 vídeos muito breves, só para mostrar para vocês como funciona. Segundo item aqui é a realidade aumentada, né? Uma visualização em tempo real do mundo físico com melhorias virtuais. Então, imagine que você está no seu carro e tem alguns carros que projetam o velocímetro no vidro do carro. Vocês já viram isso? Isso é um tipo de realidade aumentada, porque você está vendo a estrada e aparece um velocímetro e a sua velocidade em números numa tela digital. Isso a Google também adaptou para um óculos. Então é um aparelhinho que vocês podem ver aqui, bem pequenininho, que você acopla no seu óculos e você olha para um ambiente real, ele te passa informações adicionais sobre esse ambiente. E por último, realidade misturada, né, ou realidade híbrida, que seria o mais avançado, tá? A Microsoft vai lançar um aparelho agora nesse primeiro semestre que vai ser o mais top de todos. E o que ele faz? Ele faz a combinação do mundo físico-digital com interação entre humano, computador e ambiente. Parece meio abstrato, mas eu vou mostrar para vocês aqui exemplos de cada um deles, tá? Esse aqui é um exemplo de realidade virtual. Esse é um mundo criado em 3D, e quando você coloca o óculos, você se vê dentro desse mundo, tá? Esse aqui foi um evento internacional de mundos de realidade virtual. Então, eles criaram vários lugares e em cada sala um grupo apresentava. E veja que você não tem que se preocupar com questões do mundo real como força da gravidade, estrutura arquitetônica dos prédios, né? Você tem liberdade total para criar sem limites. Essa é uma das grandes vantagens da realidade virtual, tá? Segundo exemplo é esse aí, ó. Bom, pela descrição, vocês já devem perceber que isso aí é uma realidade aumentada. Então, você baixa um aplicativo no celular, por exemplo, a IKEA, né, que é aquela loja de produtos
de móveis e tal. Eu acho que eu abri aqui, ó. Eles têm um aplicativo da IKEA que você baixa no seu celular e antes de comprar o produto pela internet, você consegue ver se ele vai caber na sua sala, por exemplo. Então, se por um lado você comprar móveis pela internet é um desafio porque você não está vendo, você, por meio da realidade aumentada, você consegue tirar certas dúvidas, né, para não errar na compra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Como é? Ó, você escolhe o produto, ele escolheu um sofá, você arrasta para o lugar onde você vai instalar esse móvel. E aqui é um caso, né, em que o casal comprou um sofá e ele não coube na sala. E toda a dificuldade, né? Então, a realidade aumentada é apontada como a solução de problemas que a gente convive desde sempre. Então você manda mensagem, compartilha, né, com sua família e tudo mais, e no final você compra o produto pela internet. Isso é realidade aumentada, tá? Vamos lá. Aqui um outro exemplo de realidade aumentada, só que nesse caso você consegue mudar a cor do móvel. E você consegue também modelar o seu móvel em um software de 3D, né? Pode ser o Blender, no caso do Marcelo e meu, a gente usa o Blender porque ele é gratuito, mas existem aí pelo menos 5 softwares de modelagem 3D, 5 ou 6 muito bons, qualquer um deles vai te suprir as necessidades, tá? Próximo exemplo, realidade aumentada. Você não imerge em mundo nenhum, você está no seu mundo real, só que você tem informações adicionais pela tela do celular ou pela tela do seu óculos. Então aqui você consegue ver onde tem hotel e tudo mais, e ele fica como se fosse o Waze ou o Google Maps, ele vai te guiando pela pista, né, até você chegar lá. Aqui, Pokémon Go, que também é realidade aumentada, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais dele. E aqui eu classificaria como realidade mista ou híbrida, mixed reality. Por quê? Porque isso aqui é a vista de um drone e o usuário está com óculos de realidade virtual enxergando uma câmera que está lá no drone, lá em cima. Então, por que é realidade misturada? Porque ele não está no mundo virtual, ele está no mundo real, mas tem uma série de informações virtuais que interferem, né, entre o mundo real e o virtual. Então, é uma realidade misturada. E eles disputam corridas, né, com os drones nesses ambientes virtuais. E aqui, realidade misturada. Por quê? Porque ele está usando uma interface virtual para mandar comandos para um braço mecânico que é real. Então, sempre que você misturar o real com o virtual de forma interativa, você está falando em realidade misturada. Tá? Qual de mais avançado que existe hoje? Aqui, ó, realidade híbrida. Esse é o produto da Microsoft. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui em algum local. Você vai... beleza, eu não tenho... Aqui, Microsoft. Então, aqui eles explicam, né, o que é realidade misturada, tudo mais, e eu acho que tem um breve vídeo aqui que eu já vou pular para nosso ponto de interesse para não tomar muito tempo. Bom, temos a mocinha com uma mesa. Essa moça não precisa estar nesse ambiente e muito menos nessa mesa. Aqui ele não mistura. O que eu queria mostrar para vocês é quando várias pessoas em locais diferentes interagem em um mesmo objeto virtual. Então, acho que pela imagem que eu coloquei aqui está mais fácil de ver, né? Vamos voltar para ela. Só esperar meu micro ressuscitar aqui. Isso, então aqui ó, nós temos 3 pessoas olhando o mesmo gráfico virtual, tá? Isso é muito avançado e isso é chamado de realidade misturada. Nem ouso
pesquisar o preço desses dispositivos, porque eles são óculos mesmo, eles não são gigantes assim, eles são óculos quase que transparentes. Bom, como o foco aqui é realidade virtual, eu quero te mostrar o porquê certas aplicações é melhor a realidade virtual do que a misturada, do que a aumentada. Tá? Então, quando utilizar a realidade virtual? Existem 3 conceitos básicos aqui que medem o grau de imersão da pessoa em um ambiente virtual. O primeiro é a observação, quando você está de fora olhando uma imagem. O segundo é a imersão, quando você coloca algum dispositivo nos seus sentidos. Por exemplo, quando você coloca um fone de ouvido, você já imergiu, porque é um dispositivo imersivo. Quando você coloca... Eu vou mostrar em exemplos aqui. Esse é o Museu do Salvador Dalí, lá na Espanha. Tá? Você está olhando o quadro do Salvador Dalí lá na parede. Isso é observação, você está fora. Agora, quando você coloca algum dispositivo no seu corpo, mas você não imerge em um ambiente virtual, isso chama-se imersão. Então, o primeiro aqui é um fone de ouvido, o segundo eu entrego a minha idade, né? Quem lembra disso aqui, com certeza tem mais que 40 anos. Deixa eu ver se alguém lembra aí. Quem lembra? Eu, Marcelo lembra. Angelita lembra, Beatriz, tá vendo? Pessoal, isso aqui faz parte da nossa família, né? Acho que nossos pais têm muito disso aqui. Então, quando você coloca aquela foto que é só o negativo dela no seu olho, você está usando o dispositivo de imersão. E aí você aponta para o sol ou para a luz, você consegue ver a foto da sua família na praia, essas coisas, né? Do passado. E o último dispositivo é essa luva. Também é um tipo de imersão. Você não está dentro do ambiente virtual, mas você está interagindo de alguma forma. Agora, sim, isso é imersão, senso de presença. Tá? Imersão, no fone de ouvido já te emerge no som, já emerge um sentido seu. Agora, o senso de presença é muito mais intenso. O senso de presença é quando você sai do ambiente que você está e vai para um outro ambiente virtual. Você é transportado. Tá? E isso só a realidade virtual faz. A aumentada é muito limitada nisso e a misturada também é muito limitada. E por que isso é interessante? Antes de eu explicar o porquê, nesse mesmo museu tem uma obra do Salvador Dalí, que é essa aqui, ó, o rosto de uma mulher. Fico devendo o nome dessa obra, mas olha o que esse cara fez, né? Ele criou uma sala e você consegue entrar nessa sala, então não deixa de ser um senso de presença, né? Porque você é deslocado para dentro de um ambiente que é a obra de arte dele. Os lábios são um sofá, o nariz é uma estante, eu acho, né? E os quadros são os olhos, mas o interessante é que esses quadros não são representações de olhos. Eu não sei se dá para ver, aqui tem uma cidade com uma antena e umas pontes. E aqui do lado direito, parece um olho, mas na verdade são 2 pessoas na frente de um lago e tem uma casa com reflexo. Esse é o grau do Salvador Dalí, né? O cara estava em outro nível. Então, querendo ou não, é uma obra imersiva e também com senso de presença. Então, vamos guardar esse conceito de senso de presença, que é o que diferencia a realidade virtual de todas as outras tecnologias. Tá? Aqui tem esse aplicativo. Quem tiver celular aí com acelerômetro e tudo mais, pode baixar ele e ele vai te levar para dentro de obras do Salvador Dalí. Então você tem o quadro e aí você entra dentro do quadro e você consegue andar lá e aquelas criaturas que ele criou, né? Elas começam a andar em torno de você e tal. É bem surreal mesmo. E a realidade virtual é perfeita para o surrealismo, né? Vocês lembram que o conceito de surrealismo é supra-real, está acima do real. Não tem preocupação com limites da realidade. Então, nada mais justo do que Salvador Dalí, que também não tinha compromisso nenhum com a realidade. Por que o senso de presença é tão importante? Esse gráfico aí mostra esse modelo do cérebro, né, que é o cérebro trino. Essa não é a teoria mais aceita, mas ela nos ajuda a entender um pouquinho do funcionamento do cérebro.
Então, aqui embaixo nós temos a base, o tronco cerebral, que fica na espinha dorsal, e ela é responsável pelos reflexos autônomos, né? Respiração, coisas que você não controla, reflexo, temperatura do corpo, sono, fome. Então, o tronco cerebral, na realidade virtual, vira um refém. A realidade virtual captura o tronco cerebral e todos os seus reflexos ficam reféns do mundo virtual. Isso não acontece na realidade aumentada e nem na realidade mista. A segunda camada do cérebro, mais atual, né, a primeira é primitiva. Nós temos em comum com crocodilo, cobra, essa parte do reflexo. A segunda é o sistema límbico, que é a parte emocional. Ela também fica refém dentro de um sistema de realidade virtual. E a terceira parte do cérebro, que é a parte que, né, no período evolutivo é a mais recente, ela sabe que é mentira. Quando você coloca um óculos, você sabe que tudo que vier depois é mentira. Mas o senso de presença é tão forte que, mesmo sabendo que é mentira, o sistema límbico e o cérebro reptiliano, eles respondem ao ambiente virtual como se aquilo fosse verdade. E o resultado, pessoal, é esse aqui, ó. Eu já mostrei esse vídeo aqui para alguns alunos. Se você já viu, fique tranquilo que é super rápido e eu vou pular só para as partes interessantes, tá? Esse rapaz, ele estava passeando no shopping, achando que estava tudo bem, né? Ele foi convidado para visitar essa montanha-russa com óculos de realidade virtual. E esse aqui é o Serginho Malandro da Rússia, tá? Esse cara atrás aqui, ele vai aprontar uma com o usuário. Então, ó, o usuário está feliz e a montanha-russa está subindo. Eu vou um pouquinho para frente. Chegou no topo, agora o carrinho da montanha-russa vai começar a descer, né? E o usuário sabe que é mentira, né? O neocórtex sabe que é mentira, mas o tronco cerebral e o sistema límbico não conseguem evitar as reações. Ó, ele empurrou e o cara acha que está na montanha-russa. Estragou o domingo dessa pessoa, né? Olha isso. Caiu o óculos, caiu o fone. É muito engraçado para quem está fora e muito dramático para quem está dentro, né? Esse é o poder da realidade virtual, que a realidade aumentada não tem e a realidade misturada também não, tá? Esse efeito aqui eu consegui numa colega de classe lá em Bauru, nesse cardboard. Ela colocou o cardboard, eu coloquei no celularzinho Samsung S4, e ela teve tontura, ela não chegou a cair, mas ela pediu para tirar, porque ela ficou com muita vertigem. Então, é muito poderoso e a gente pode usar isso para o bem, tá? Aqui é só um modelo do cérebro um pouco mais atualizado. A teoria é aquela mesma. E para que vocês entendam de onde vem a realidade virtual, vejam que incrível, né? 1838, esse é o tataravô desses óculos de realidade virtual. Então você tem aqui no meio um par de espelhos em disposição triangular, você coloca o seu nariz, posiciona o seu nariz aqui no meio, e cada um dos olhos vai enxergar a imagem refletida em um desses espelhos. A imagem que é refletida é uma foto de um bosque, só que a foto da direita, ela foi tirada no ponto zero, e a foto da esquerda foi tirada 10 centímetros para a lateral, que é mais ou menos a distância de um olho para o outro. O que acontece? Isso cria paralaxe, e a paralaxe é o que possibilita a impressão de tridimensionalidade. Então, esse dispositivo de 1838, ele já conseguia criar impressão de imagens 3D, tridimensionais, a partir de imagens bidimensionais, tá? Esse conceito deixou um cara bilionário em 2012. Eu já vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Em 1859, temos esse dispositivo aí, que parece muito com os dispositivos de hoje. Ali duas fotos, né?
Essas fotos não são a mesma, uma é tirada no ponto zero, a outra 10 centímetros para o lado, e também é o precursor dos óculos de realidade virtual. 1950, Viewmaster. Depois, esse Viewmaster ele foi produzido pela Hasbro e eu não sei se pela Disney ou Estrela, mas ele ficou bem famoso lá pelos anos 70, 80, né? Não sei se alguém aí conheceu, mas ele olhava, ele visualizava slides. Esse aqui, 1950, ele tinha, além da imersão, porque ele tinha som, ele tremia a cadeira, ele vibrava as mãos e ele tinha essa tridimensionalidade nas imagens, né? Ele tinha um pouquinho também de senso de presença, porque a pessoa parece que saía do lugar dela e ia para esse mundo virtual. 1950, tá? 1961, esses pesquisadores instalaram esse dispositivo no último andar do prédio e esse cano, ele atravessa o teto e vai até o topo do prédio. Então, ele conseguia olhar a parte de fora do prédio, né? A cobertura do prédio. O que eles viram de interessante nessa época? Que essa pessoa aqui começava a ter vertigem, como se ela estivesse lá em cima. E esse foi o grande ponto de virada para que a realidade virtual começasse a ser usada para tratamentos de psicoterapia. Eu vou mostrar isso em mais detalhes. Esse é o óculos de 2012. E o inventor do óculos, me fugiu o nome agora, mas ele procurou o Flávio Augusto. Sabe o Flávio Augusto da WhatsApp, do GV, né, Geração de Valor? Ele procurou o Flávio Augusto e falou, eu tenho uma ideia que recria um óculos de 1800 e alguma coisa. Só que usando telas de celulares, telas de LED, telas de LCD, né? Ao invés de fotos. E o Flávio Augusto não quis investir nessa ideia. E ele procurou o Mark Zuckerberg, e o Mark Zuckerberg investiu 2 bilhões, não é milhões, ele investiu 2 bilhões na empresa desse cara, e eles começaram a desenvolver todos os aplicativos e dispositivos de realidade virtual do Facebook. Então, até hoje aí para a venda, né, e estão desenvolvendo vários aplicativos interessantes. E em 2016, o Google, de novo, dá uma guinada para baixo no preço. Esse Daydream é o melhor custo-benefício entre preço e qualidade. Ele tem um controle que você consegue interagir. Esse eu não cheguei a comprar, tá? Mas se fosse para você gastar, eu diria para você ficar entre esse Gear VR da Samsung e esse Daydream do Google. E olha essa imagem, né? Que legal. Eu acho que 140 anos, mais ou menos, divide uma foto da outra. A gente voltou para o mesmo ponto lá de 1850, só que com o celular. A diferença na foto é que o celular geralmente divide a tela no meio e duplica a imagem, para ficar igualzinho esse de 1859. Será que a realidade virtual vai vingar? Essa pergunta muita gente me faz, e a resposta é, já vingou faz tempo, né? Desde 1961, a realidade virtual é aplicada em tratamentos de psicoterapia, eu vou mostrar exemplos aqui, e esse artigo é de 1995, quando eles fizeram um estudo controlado com 8 usuários, aqui 10 usuários, né, de 8 a 12 usuários, e eles perceberam que sim, a realidade virtual era eficiente no tratamento de acrofobia. O que é acrofobia? Medo de altura. Então, eles criaram um mundo virtual bem pouco realista e colocaram pessoas com acrofobia para se acostumarem com esse ambiente, né, muito alto. E, com o passar do tempo, essas pessoas foram curadas. Esse aqui, pessoal, é um gráfico que descreve o percurso que toda invenção, toda inovação tecnológica passa até vingar, né? O nome é vingar. Então, o que acontece? Quando surge um equipamento novo, uma tecnologia nova, ele surge lá em cima, no pico de expectativa. Então, é uma novidade, todo mundo quer usar, todo mundo fica animado. Só que com o tempo, vão surgindo problemas. E aí essa inovação cai no famoso vale de desilusão.
toda inovação ela vem para esse ponto em que as pessoas falam, aquilo foi só fogo de palha, não vai passar daquilo, isso não é legal. Só que a indústria vai pegando esses erros e vai adaptando a tecnologia até sanar esses problemas e começar a vender em uma escala maior. Então, o aclive de iluminação é quando esses problemas vão sendo resolvidos aos poucos, e quando chega nessa parte do gráfico aqui, ó, platô de produtividade, é quando esse dispositivo ele já está sendo vendido em grande escala para o público final mesmo, para nós. Tá? Ele sai do círculo dos laboratórios de universidades ou dos laboratórios de empresas, né, de tecnologia, e são vendidos para todo o público. Né? Como exemplo disso, nós temos a impressão 3D doméstica. Na época que eu peguei esse gráfico, eu acho que ele é de 2017, por isso ele está um pouco desatualizado. Então, a impressão 3D doméstica, em 2017, ele estava aqui, ó, na empolgação inicial. Eu posso dizer que ele já está no aclive de iluminação, tá? Porque já tivemos muitos problemas desde então, esses problemas foram resolvidos, e hoje, por exemplo, meu irmão ele tem 3 impressoras em casa, o Gabriel aí da Unoeste também tem impressora em casa e funciona muito bem. Próximo exemplo seria respostas a perguntas em linguagem natural. Então, quando você fala no celular, ok, Google, sei lá, qual é a música do sertanejo universitário lançado em março? E aí ele reconhece isso, a margem de erro vai reduzir assim que passar pelo vale de desilusão. Tá? Eles vão consertando. E aqui tem várias e várias tecnologias, né? A realidade aumentada ainda tem que resolver muito problema até chegar àquele platô de produtividade que é para o grande público não ter problemas. Que problemas nós temos na realidade aumentada? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Japão registra primeiras mortes envolvendo Pokémon GO. Então, as crianças, adolescentes, eles pegavam o celular e iam caçar Pokémon e morriam. Porque eles ficavam olhando para a tela do smartphone e não percebiam que tinha um trem, tinha um caminhão e tudo mais. Isso é o vale de desilusão. Aqui, de novo, Pokémon GO aumentou o número de acidentes e mortos nos Estados Unidos. E, por último, estudo estima que Pokémon GO colaborou com mais de 100 mil acidentes de trânsito no mundo. Então, é um problema de cunho social, né? Mas o vale de desilusão se refere também a problemas de tecnologia. Às vezes a coisa não está funcionando muito bem e precisa melhorar. Tá? Bom, essas são as aplicações da realidade virtual desde os anos 50 até hoje. Tá? Então, aqui em cima do lado esquerdo, nós temos uma ressonância magnética funcional de um cérebro sem realidade virtual fazendo um procedimento cirúrgico. Tá? À esquerda superior, e você vê as áreas de dor acesas. E aqui embaixo, com óculos de realidade virtual, essas áreas de dor são apagadas, só tem pouquinha área de dor, tá? Porque os seus sentidos são capturados pelo dispositivo e não sobra atenção para você sentir dor, tá? Aqui, nos dentistas, com óculos mais simplificado, e aqui fazendo curativos em queimadura, com óculos também de realidade virtual. Aqui no lado esquerdo, moda, aqui no centro, escultura, e aqui do lado direito, educação, com os óculos de cardboard, né, de papelão nas escolinhas. Um aviso interessante é que crianças abaixo de 13 anos, não é bom você deixá-las usando por muito tempo, não pode nem, assim, no máximo, uns 5, 7 minutos, no máximo. Eles estão desenvolvendo ainda estrutura ocular e tal, e o óculos pode causar problemas. Do lado esquerdo, tratamento de fobias de aranha, né? Então, ela enxerga a aranha ali, e o doutor ele está colocando uma aranha na mão dela, e ela vai ter que aprender por repetição a conviver com essa sensação, até que ela dessensibiliza, essa é a palavra, dessensibiliza diante desse estímulo que antes era fóbico e agora não é. Aqui são astronautas da NASA treinando no ambiente
estação espacial. Então, antes deles irem para lá, eles já decoram toda a navegação que eles têm que fazer para chegar onde eles têm que fazer reparos e tudo mais. Lado esquerdo, o exército, né? Paraquedas. No centro, medicina, essa aluna está num curso, ela acho que está visualizando alguma estrutura do corpo humano. E do lado direito ele está aprendendo aquelas manobras de reanimar, né, pessoas, primeiros socorros e tudo mais, com o VR da Samsung. E agora eu vou falar um pouquinho do estudo de caso, que foi esse estudo que eu fiz aí em 2017, junto com o FRJ, né? E do que se trata? Eles tinham um grupo de pessoas com agorafobia e síndrome do pânico que não conseguiam tomar ônibus, não conseguiam sair para a rua, ou seja, eles tiveram a vida interrompida por conta do pânico. E a agorafobia é quando a pessoa tem uma crise e precisa fugir desesperadamente daquele ambiente, e isso pode causar acidentes tanto para ela quanto para pessoas que estiverem lá. E o que esse grupo de psicólogos da UFRJ percebeu? A terapia convencional, na sessão, o psicólogo pede para o paciente imaginar. Imagine que você está no metrô do Rio de Janeiro. Imagine que esse metrô esteja cheio e que você tenta pegar o metrô, mas não consegue. Eles percebem que esse estímulo para a imaginação é muito fraco. Qual é a segunda opção? Tratar com medicamentos, com remédios. Só que o tratamento é muito prolongado e sem garantia de remissão. O que é remissão? É quando o problema é curado. E o remédio pode causar dependência e muitos outros problemas. Qual é a terceira via? Tratamento de exposição à realidade virtual. Esses estímulos são capazes de provocar alterações fisiológicas, psíquicas e somáticas. E qual é a vantagem? O psicólogo ele tem controle total do ambiente, diferentemente da primeira terapia lá. Existe um tipo de terapia que você leva o paciente até a estação de metrô, até a estação de ônibus. E se acontecer, por exemplo, de começar a chover? Ou então, sei lá, o paciente é assaltado no meio da sessão. Vai ser uma tragédia, né? A situação dele vai piorar, ao invés de melhorar. Já no ambiente virtual, você tem total controle. Ninguém vai ser assaltado, não vai chover, ninguém vai te abordar, ninguém vai te pedir as horas, ninguém vai tentar fazer amizade, porque você tem controle total do ambiente. Permite erros infinitos, porque o erro não é penalizado com algum prejuízo. E você tem o controle de tempo e da intensidade da exposição. O que é a intensidade da exposição? Quanto estresse eu quero causar no paciente ou no usuário. Eu quero jogar o usuário no chão, assim como aquele rapaz da Rússia lá, né, da roleta russa, da montanha russa, ou eu quero deixá-lo mais calmo do que ele estava antes da sessão. Tudo isso nós, como designers, conseguimos modular, tá? Aqui eu mostro um pouquinho de como foi a modelagem desse ambiente virtual que eu tive que construir, que é o metrô do Rio de Janeiro. Comecei com um cubo, usando o Blender, fui arredondando, modelando, criando detalhes, colocando texturas e materiais. E aqui está a foto do lado esquerdo e o resultado do lado direito, feito no Blender. E o que eu estou mostrando agora, pessoal? Acho que o slide que eu queria mostrar era esse aqui, ó. Competências. Bom, eu quero mostrar para vocês quais são as competências que você tem que ter para trabalhar com realidade virtual delas. Você tem que primeiro dominar um software 3D. Eu te aconselho fortemente a entrar em www.blender.org, lá em /download, baixe o Blender. Se você não faz aula com o Marcelo, se você faz aula com o Marcelo, tem uma turma que ele está trabalhando o Blender, né, construindo embalagens e tal. Se você não faz nenhuma disciplina de Blender, vá até o udemy.com. Se você procurar lá por qualquer curso de Blender em português, se sua conta for antiga, você vai pagar R$240 pelo curso. Mas se sua conta for nova, ou se você tiver mais de um e-mail,
você cadastra esse e-mail novo, você vai pagar 30, 40 reais por um curso de Blender, tá? Questão de 3 dias você já começa a fazer coisas muito interessantes. Outro recurso é esse aqui, ó, Mixamo. Se você cria um personagem 3D no Blender, você precisa colocar animação nele. É só você subir o personagem aqui no Mixamo, que é da Adobe, também gratuito, e você vai colocar um esqueleto nesse personagem, ele vai conseguir caminhar nos ambientes virtuais. E os ambientes virtuais, eles são criados, são gerados, na verdade, aqui ó, na Unreal Engine, que também é gratuito, e você vai, o motor de game, né, o engine, que vai fazer rodar a renderização do seu mundo virtual. Então, eu falei aí o Blender, falei aí Mixamo e falei a Unreal. São os 3 softwares que você precisa dominar. E se eu pudesse acrescentar mais um, Fuse da Adobe, que ele só cria personagens. Eu até instalei ele aqui, mas se eu abrir, eu tenho certeza que meu computador vai patinar. Ele cria personagens e você pode usar esses personagens para colocar no seu ambiente virtual. E foi isso que eu fiz no meu. Já vou mostrar umas imagens. Qual seria a segunda competência que vocês têm que ter? Conhecimento de design, conhecimento teórico e prático. Primeiro, conhecimento teórico são aqueles livros clássicos, tá? Arte de percepção visual do Rudolf do Arheim, Gestalt, da cor a cor inexistente do Pedrosa, sintaxe da linguagem visual, princípios de desenho e princípios de cores, usos de cores. Outro conhecimento importante, artigos científicos. Por quê? Porque os livros, geralmente, eles tratam muito bem das teorias e dos conceitos, mas os artigos, eles testam as teorias em usuários reais. Por isso que o artigo é mais importante até do que um livro de 1990, por exemplo. Artigos de 5 anos para cá, você só tem coisa atualizada, tá? E você pode pesquisar artigos em todos esses sites aqui, tira uma fotinha de tela e depois dá uma olhada. Só pesquisar Virtual Reality Design, ou Visual Design. Você vai achar um monte de coisa interessante lá. E o que eu tirei desses livros e desses artigos? Primeiro artigo foi esse aí, ó. Atratividade versus complexidade. Eu precisava recriar a estação do metrô do Rio de Janeiro, só que eu queria recriar 2. Uma, para facilitar a tarefa do paciente. Qual é a tarefa do paciente? Ficar esperando o metrô chegou, parou, ele entra dentro do metrô, espera chegar à estação, chegou na próxima estação, ele sai. Só isso, esse é o tratamento. Só que eu queria criar uma estação onde isso fosse fácil e uma outra onde isso fosse difícil. E a diferença entre fácil e difícil, eu usei o design para criar essa modulação, né? Então, o que esse artigo aqui sugere? Que imagens com baixa complexidade têm baixa atratividade. Imagens com alta complexidade têm baixa atratividade. Imagens com uma complexidade mediana têm uma alta atratividade. Tá? Então, o que eu fiz? No metrô fácil, eu criei um ambiente com média complexidade. E no metrô difícil, eu criei um ambiente com alta complexidade, porque aí fica menos atraente para o usuário. Já é um pouquinho de estresse que eu causo nele. Tá? Segunda teoria, Gestalt, a proximidade. Vocês já viram isso com certeza. Para que eu usei isso? Para dispor as pessoas no ambiente virtual, nos metrôs. Então, no metrô fácil, eu coloquei essas pessoas de forma simétrica, como se elas formassem um corredor que guiava o paciente até o metrô. E no metrô difícil, eu usei esse recurso aqui, ó. Quando você coloca muito próximos uns dos outros, eles parecem um paredão. Então, eu coloquei várias pessoas tampando a visão do paciente em relação ao metrô. Então, isso dificulta, porque ele fala, cadê o metrô? Cadê o metrô? Eu preciso ultrapassar essas pessoas. Então, é a aplicação da Gestalt. Outra questão da Gestalt é a simetria para simplificar formas. Então, no metrô fácil, eu usei tudo simétrico. No metrô difícil, eu usei tudo assimétrico.
Altura do teto é esse artigo aqui, ó. Os outros, eles estão sem referência, mas quem quiser está no meu mestrado. Eu posso passar para quem se interessar. Qual é a conclusão desse artigo? Tetos elevados estimulam o raciocínio abstrato, a criatividade e a sensação de liberdade. Tetos baixos, por sua vez, promovem um raciocínio concreto, orientado aos detalhes, além da sensação de confinamento. Então, vocês já devem ter imaginado o que eu usei no metrô fácil e o que eu usei no metrô difícil. Tá? Aqui, ó, um outro artigo mostrando que imagens da natureza baixam o batimento cardíaco, deixa a pessoa mais relaxada e menos estressada, né, obviamente. Isso é de 1971. E o interessante é que pode ser simplesmente papel de parede, pode ser um adesivo colado na parede que tem o mesmo efeito do que uma janela para uma imagem real. Cores em ambientes fechados. Esse artigo é muito interessante, é de 2011, ele testou em escola de crianças, né? Então, eles criaram uma sala vermelha e colocaram crianças lá dentro para responder um questionário. E essas crianças relataram aversão e alegria. Já explico o porquê que uns sentem aversão e outros sentem alegria. Na verdade, eu explico agora já. O vermelho tem essa propriedade, prestem muita atenção na hora de usar isso. No início, o vermelho ele te aumenta a circulação, aumenta o batimento cardíaco, pode até te dar fome, mas 5 ou 10 minutos depois, o vermelho começa a causar irritação e te deixa inquieto, tá? Te deixa com um sentimento de aversão. Então, o vermelho é bom no início e, a médio termo, ele começa a causar irritação. O verde, todas as crianças que estavam dentro de uma sala totalmente verde responderam a esse questionário, eles relataram alegria. O azul foi neutro e o cinza foi aversão, neutro e tristeza. Ficou fácil para mim, porque eu pude aplicar essas cores de acordo com o estresse que eu queria causar no paciente. Eu estou falando do paciente, mas você pode usar isso em qualquer trabalho que você quiser, né? Quem é aí do design de interiores, quem é do design de moda, quem é do design gráfico, quer vender um produto, quem é da arquitetura, tudo isso você pode aplicar essas teorias. Cor e emoção, uma breve percepção do vermelho prejudicou a performance em testes de raciocínio e esse efeito pareceu atuar à revelia do participante. Veja bem, testes de raciocínio. Se a pessoa está numa sala vermelha e não está fazendo o teste de raciocínio, ela não vai sentir a performance cair, porque ela está ali simplesmente deixando o tempo passar ou fazendo exercício físico. O vermelho é muito bom para academia, só que você não pode pintar todas as paredes. É legal você deixar uma faixa vermelha, e você não tem esse excesso, né, de estímulo. Eu usei esse software chamado Colorgorical, e eu gerei uma paleta baseada no vermelho para o metrô difícil, e eu gerei uma paleta baseada no verde para o metrô fácil. Essa paleta eu usei para a roupa daqueles, né, usuários do metrô. Então, a roupa muda de acordo com a dificuldade, né, que eu quis provocar, e aqui está o layout de design gráfico de cada um dos metrôs. À esquerda, o metrô fácil, ó, complexidade média. Ele é todo simétrico, veja como as pessoas meio que sinalizam para o usuário que a porta está ali. Ao passo que do lado direito, o usuário vai ter que passar por esse muro, né, Gestalt. Do lado esquerdo, os elementos estão esparsos, aqueles estão juntos. Do lado esquerdo, o teto é alto, né, o que dá um bem-estar, e do lado direito eu baixei o teto, então, com afinamento. Do lado esquerdo eu coloquei imagens de natureza, e do lado direito eu coloquei imagens de concreto, não tem nada de natureza, tá? Então, deixa eu mostrar como é que ficou aqui cada um deles. Esse aqui, esse aqui é o fácil. Deixa só ele carregar a visualização. Ó, o teto, pessoal, sempre que eu pude, eu deixei sem teto. Poucas áreas de teto. Eu privilegiei imagens arredondadas. Quem fez aula comigo, né, Boba Kik, Boba, são imagens arredondadas, orgânicas, e imagens retilíneas são imagens tecnológicas, né, criadas pelo homem.
olha os passageiros aqui em disposição simétrica, dá uma olhada no chão. Eu coloquei esse piso tátil meio que guiando, né? Só andar por ele que você vai chegar na porta do metrô, não tenha medo. Lá no fundo, árvores, céu azul, formas arredondadas. Isso é o metrô fácil, para facilitar a tarefa do usuário. E aqui é o metrô difícil, ó. Acabou natureza, acabou simetria, acabou imagens, figuras arredondadas, né? Olha as estampas dos passageiros, né? Eu criei tudo com aquela paleta de cores do vermelho. Os cartazes da parede eu coloquei vermelhos. Esse cinza do concreto eu coloquei um pouquinho de vermelho no cinza para ficar mais tenso ainda. E tudo que eu pude eu coloquei vermelho, né? Até o excesso de textura nas roupas e tudo mais, dei uma exagerada para causar desconforto mesmo. Cadê o piso tátil no chão, indicando onde ele deve andar? Não tem. Na verdade, tem um piso aqui na linha contrária, perpendicular. Olha as luzes do teto em sentido perpendicular, né? Vamos olhar as luzes do metrô fácil. Todas as luzes te guiam até o objetivo. Tudo isso usando o design para facilitar a tarefa do usuário. Isso você pode usar onde você quiser, não precisa ser em tratamentos de terapia. E aqui tem não é a última versão, mas é um dos testes que eu fiz para ver se estava funcionando, né? Então, essas mãos aqui no início elas apareciam, depois eu tirei as mãos, aqui vem o metrô, os usuários esperando e tal, tem o som de metrô e tudo. Aí você se teletransporta para dentro, você aparece dentro. Aqui não estava tão realista ainda, mas eu coloquei brilhos no piso, no chão e tudo mais, nas paredes. Uma pequena animaçãozinha nesses usuários, só para mostrar que eles estão vivos. E o metrô começa a andar, isso pode dar um pouquinho de tontura, né? Esse não é o paciente, é o rapaz que me ajudou com a programação. E no final da caminhada ele chega até o objetivo final dele, tá? Vamos lá. Tudo que eu falei aqui tem que ser testado empiricamente, tá? E o pessoal lá da UFRJ no Rio de Janeiro, eles estão testando isso aí, e assim que tiver resultados eu vou atualizar essa pesquisa. E aí, para finalizar, pessoal, eu abro aí para as perguntas. Hoje à tarde eu fui lá no laboratório de design, e com a ajuda do Gabriel, a gente montou o óculos lá, e eu testei muito rapidamente o Tilt Brush, que é esse aplicativo que aparece na tela aqui do computador, tá? E eu recomendo fortemente que, assim que essa pandemia der uma acalmada, e quem tiver a oportunidade de formar grupos e tal, e fazer visita lá no laboratório, façam, porque vale muito a pena, a experiência é muito legal. Lembre-se, a realidade virtual ela te joga imerso em um outro ambiente, e se eu pudesse, eu ficaria horas lá, brincando com esses recursos, né? Então, ó, eu escolho o pincel, eu escolho a cor, eu escolho a espessura do traço. Agora, ó, eu vou traçar uma superfície plana, opaca, né? É como se fosse uma camada de plástico, só que ela flutua no ar. Então, eu fui fazendo aí semicírculos e tal. Eu realmente não sabia o que fazer, tá? E quando eu pensei em fazer alguma coisa, foi um desastre. Vocês já vão ver aí como é que ficou. Mas isso é muito aplicado dá para você fazer mulagem em moda, né? Você sobe um manequim em 3D ou uma modelo 3D e você começa a fazer um sketch ali, ou uma mulagem ao vivo, colocando adereços, roupas, blusinhas, saia. Aqui, a minha ideia inicial era fazer uma blusinha, né? Eu falei, bom, isso aqui é uma alça, isso aqui é a outra alça. Aí eu já comecei a desistir da blusinha, né? Olha lá, a blusinha. 2 alças, aí aqui o busto, eu vou fechar o busto e tal. E eu não sou craque nesse aplicativo. Acho que se alguém aderir, podia muito bem ficar craque nisso, porque ela ia ter muito mais talento para fazer esses detalhes aí. Aí eu desisti da blusinha e falei, bom, tá mais parecendo uma sacola, então eu vou dizer que é uma sacola, né? E veja como eu tenho que sair do lugar
como se esse objeto estivesse realmente flutuando na minha frente. Se eu quiser fazer a base dele, eu tenho que agachar. Ó. Isso é muito legal, porque cria um senso de presença muito perfeito. Tá? Eu vou mudar a cor só para testar o recurso mesmo. Eu vou alterar a espessura do traço ó, e vou fazer qualquer adereço ali, só para ver como é que ele fica, se ele gruda ou não naquela superfície que eu tinha feito. Espero que esteja dando para ver aí mais ou menos. Coloco ali um chantilly na borda. E agora ficou 10, hein? Pessoal, não sou designer de moda, hein? Pelo amor de Deus. E agora aqui é um outro aplicativo, também eu conheci na hora lá. O que ele faz? Ele cria ambientes de arquitetura, de design de interiores, né? E eu fui na intuição mesmo, nunca tinha mexido, então eu comecei a pegar objetos 3D. Esses objetos você pode criar, você exporta do Blender ou do SketchUp também. Eu tinha esquecido de falar do SketchUp. Você exporta em OBJ ou FBX e você importa nesse aplicativo e começa a posicionar no ambiente que você quer, né? Aí eu peguei uma cadeira, eu vou trazer essa cadeira até o chão, vou posicionar ali. Com certeza eu poderia mudar as cores, o material, a textura. E é assim, esse box que eu estou apontando para ele, ele tem uma infinidade de recursos ali que dá para você usar. Ele joga o objeto na sua frente e você amplia ele e posiciona. Isso é uma mesinha de escritório, tá sem textura e sem material, mas é questão de 5 minutos dá para descobrir como que carrega essas texturas. E por último, eu vou colocar um sofá. Ó, filtros, aí eu seleciono por objetos, isso. Está carregando os objetos. O que é ali? Tá, eu peguei algum objeto ali, ele aparece no ar, e aí eu tenho que redimensionar e posicionar ele. Vamos ver. Isso. Por último, sofá. Coloco o sofá ali no canto. Claro, né, pessoal, não tinha pretensão estética nenhuma ali, só joguei ali, aqui tem uma escrivaninha mal dimensionada, ali um sofá, e realmente eu me sentia naquele ambiente, eu consigo projetar como se eu estivesse presencialmente. Tá? Isso em épocas de restrição de convívio social é um excelente recurso. É viciante, eu queria ter ficado mais, mas o tempo era curto. E é isso, pessoal. Eu abro aí para perguntas e fiquem à vontade aí para interagir a partir de agora. Que demais, Fabrício. Muito bom. Nossa, a gente tem um instrumento muito louco, né? Muito, muito. E a gente eu cheguei a usar com algumas turmas esse óculos, mas aí entrou a pandemia e aí não foi possível mais. Ficou parado todo esse tempo. Muito obrigado por ter ido lá, reinstalado, que eu sei que é difícil, né? Não é fácil. Vocês vão ter que reinstalar ele lá no laboratório de design. Né? Lá embaixo, no ateliê, né, de design. Aqui o Irã está perguntando, isso. Esse recurso poderia ser mais viável, o uso de luva de comando facilitando o manuseio, assim como fazendo em telas tácteis. Exato. Já existe essa luva, né? Eu acho que é um recurso bastante caro ainda, mas essa luva, Irã, além de possibilitar você, né, redimensionar os objetos, algumas luvas vão simular o tato. Imagina isso. Então, objetos ásperos, você vai conseguir ter a sensação tátil de um objeto áspero na sua ponta do dedo. Né? E a consistência dos objetos. Então, se ele é de esponja, você consegue apertar ele e você sente a luva criando resistência. Claro que um objeto virtual. Então, com certeza, esse é o caminho. Eu também li um artigo há pouco tempo, Fabrício, não sei se você também está acompanhando, eu acho que também está,
que, por exemplo, a gente vai começar a viver num mundo metafísico. A gente vive hoje num mundo físico, né? Agora, um metafísico seria a gente usar mais os ambientes virtuais. Então, há pouco tempo foi noticiado a venda de uma casa por 5 milhões, uma casa virtual, uma mansão virtual, no qual o cara, você tem uma chave, então isso já vai virar um condomínio. Então, uma mansão foi vendida, mas tem outras. Ele vai, a partir desse momento, ele vai ter vizinhos, milionários, né? Lógico. Mas você tem ali também alguns já ensaios sobre bares, casas noturnas, que você tem que pagar. Você tem que ter um óculos desse, tem que pagar uma assinatura, por exemplo, um convite para você entrar naquele lugar. Então, logo, a gente vai ter mais uso desses ambientes virtuais, no qual, né, o que nos impede, talvez, de acordo com aquele gráfico que você mostrou, talvez também seja a questão da tecnologia, o que você tem que investir. Você não só tem que ter um celular bom, como também esses óculos, né? E um acesso a ele. E está muito avançado o estudo, por exemplo, de você enganar os sentidos, porque nós enganamos com esse realidade... Opa, meu gato caiu ali. Você engana os sentidos com a realidade virtual, como você mostrou para a gente. Logo, você vai começar também a enganar o olfato, o paladar, o tato. O tato, então, já é muito fácil enganar hoje por essa luva aí, né? Então, eles estão já vendo enganar o olfato e o paladar. Quer dizer, vai ser algo que vai ser bem real. Então, o futuro de um mundo, sei lá, metafísico 2, vai ser você abandonar o seu corpo físico e os espaços físicos e passar a interagir com as pessoas no mundo social através da realidade virtual, de ambientes virtuais, né? Talvez até lá, daqui, sei lá, uns 30, 40 anos, mais até, vai estar bem avançado isso, né? Tecnologicamente, né? Teve aquele secondlife.com, que foi uma tentativa, né, de criar... Sim, é verdade, esse Second Life. Ele já que é uma comunidade, né? E o pessoal vendeu residência lá por milhares de dólares e tal. E ele está naquele vale de desilusão já há uns bons anos, né? Vamos ver se, agora com 5G, se for aprovado e tal, Sim. ele volte à ativa, né? Até então, olha, não é só o óculos, o celular, então você tem que ter uma conexão boa também, né? Então, vai juntando coisas, né? E ali... Então, hoje você prefere, lógico, usar um ambiente físico mesmo, né? Porque talvez a gente tenha crescido bastante com essa pandemia, né? De utilização dos ambientes virtuais, né? E é claro, né? Tem um livro do Marshall McLuhan, O Meio é a Mensagem. O pessoal lá na Unesp usa bastante. Ele fala assim, sempre que surge uma tecnologia nova, a tecnologia anterior, ela ganha status de arte. Então, por exemplo, antes do rádio, as pessoas iam para as reuniões presenciais ouvir um sermão. E aí, com a rádio, ou para os shows, né? Com a rádio, a pessoa tinha a opção de ouvir um sermão, um culto, uma reunião pela rádio, e ao invés de ir ao show, ela tinha a opção de ouvir pela rádio, né? E aí todo mundo falou, nossa, vai acabar, ninguém mais vai se juntar para ir num show. E não foi isso que aconteceu. O show, ele ganhou status de arte porque tem todo um fetiche, né, de você estar no mesmo ambiente que o seu ídolo, ou de você ir até a igreja pelo ambiente, pelo ritual. O cinema, quando surgiu a televisão, todo mundo falou, nossa, o cinema vai acabar. Por quê? Porque o cinema está dentro da minha casa, e a TV é colorida, e eu não preciso mais ver filme lá, né? E não foi isso que aconteceu. O cinema continuou, ele, né, desenvolveu até hoje, e a TV continuou também. Então, é claro que o que altera é a intensidade da tecnologia. Então, a realidade virtual, com certeza, daqui uns 10 anos, 5 anos, ele vai mudar o nosso costume social. Eu acho que a pandemia também vai ajudar nisso. E vai continuar aquela opção, né, de quem quiser contato presencial, vai ter, sim, a opção das reuniões presenciais, porque isso nunca vai acabar. Os shows presenciais também, que, afinal de contas, é o que dão dinheiro para os artistas, né? E então nós teremos essas duas opções, né?
Aqui a Mari comentou bastante coisa. Ó. Estamos cada vez mais dentro de casa, então essa realidade virtual com certeza será algo bem presente. Estaremos de forma virtual em todos os lugares que quisermos e o design terá um papel fundamental. Exato. Pessoal, estudem o design e o mundo virtual é assim, é Salvador Dalí. Você pode aplicar o que você quiser. E o usuário é o seu ratinho de experiência, sabe? Porque se você quer deixar ele nervoso, você deixa. Se você quiser deixar ele apaixonado pelo seu produto, você deixa. Se você quiser que ele compre um produto, né, que ele não precisa, você consegue fazer isso, porque o design é muito poderoso e com a realidade virtual é ainda mais. Sim, e agora vai entrar daqui a um tempo o 5G, então a gente vai ter produtos eletrodomésticos, tudo sendo controlado, né, de repente pelo celular ou pelo relógio. E o óculos ali, você também, de repente, pode controlar também, né? Tudo ali pelo olhar. E o Gabriel vai falar amanhã de impressão 3D, então a Nike ela já está, né, preparando alguns recursos, então você escolhe o tênis pelo óculos e imprime na impressora, né? Que legal. O Philip Stark também tem uma rede de lojas assim, né? Olha que legal. Os objetos famosos dele imprime ali na hora, você compra a cor que você quiser, você pode escolher tipo de textura, cor, forma. Claro que é um modelo que ele apresenta que é dele, é assinado, né? Então, na verdade é que ele, né, o desenho dele se adapta ao que você quiser ali, né? Sim. Deve ser uma fortuna. Né? Meu Deus, mesmo virtual. O Bruno quer fazer uma pergunta aí no microfone. Pode abrir, Bruno. Beleza. É que é difícil escrever algumas coisas. Professor, primeiro, tem que dar os parabéns. Bem interessante esse negócio. Nunca tinha visto. Muito show. Duas perguntinhas. A gente já viu em filmes, sabe? Quando a pessoa tem uma tela na frente dela que ela fica jogando as coisas e organizando na tela. Sim. Isso seria uma tecnologia híbrida? Ou teria que ter um dispositivo? Não, se o que ela mexe na tela tem implicações no mundo real, aí é a híbrida. Agora, se for pura informação, tipo, hoje vai chover, hoje vai... Só projeção, né? Se for só o Windows, aí é realidade aumentada. Tá certo. Professor, isso é mais uma pergunta aqui. Na pesquisa que o senhor fez, o senhor usou assim, para tratar clientes, né, dos psicólogos, terapeutas, com síndrome do pânico, né? Acho que é mais ou menos isso, né, no trem. Porque, assim, a tecnologia virtual, ela altera os sentidos, certo? No caso, o senhor falou, assim, de psicólogos e terapeutas. E a hipnose clínica, ela também não engana o sentido ou não? Eu acho que sim, viu? Não é minha área, mas ela com certeza... É uma sugestão também, né? Exato, assim como é a realidade virtual, é mentira. Mas você está vendo, é uma sugestão. É verdade. E tem aquele tratamento de regressão também, né? Que mistura hipnose com regressão, que a pessoa revisita acontecimentos do passado para dessensibilizar e criar uma nova memória, né? Então usando essa tecnologia no caso do trem, eu estaria meio que hipnotizando o meu cérebro para mim fazer algo? Sim, mas o termo da neurociência seria o seguinte, por exemplo, a memória do metrô que está assustando o paciente, ela sensibiliza um circuito neuronal, que seria uma cadeia de neurônios no seu cérebro. Toda vez que ela vai entrar no metrô e ela se assusta, aquela cadeia de neurônios é sensibilizada, ela recebe hormônios e descarga elétrica. A função da terapia é escrever por cima. Sabe quando você apaga um arquivo do HD e escreve outro arquivo por cima? É isso, você vai apagar aquele circuito neuronal e fazer pequenos ajustes nele, reescrevendo a memória. Eles chamam de dessensibilizar. Porque tudo que você tem contato por muito tempo, o cérebro para de prestar atenção. Então, se você come M&M, o primeiro M&M é muito saboroso, o segundo é um pouco menos. No 30º M&M, o sabor não é tão intenso.
e você dessensibilizou, né? Então, aquele circuito neuronal, ele para de ser estimulado da forma antiga e você reescreve ele. Para de relacionar aquilo com pânico, né? Com medo. Ah, Eu acho que legal, é parecido com a hipnose. Né? tá certo. Beleza, professor. Obrigado Legal, por... Bruno. Legal te ver aí. Ô, Fabrício, qual que é o site que você falou para a gente baixar da Salvador Dali? É Na um dos verdade aplicativos? Não sei. é do Google Play. Google Play? Então você vai pelo seu celular, você vai entrar no Google Play e vai procurar lá Salvador Dali. Aí vai aparecer esse aplicativo aqui, quer ver? Tá abrindo aqui. Vou colar o link dele. Perfeito, eu quero ver hoje. Eu tenho óculos de papelão. Nossa, perfeito. Olha, eu vou colar ele aqui no bate-papo. Perfeito. É muita viagem, é muita viagem. Falei errado. Vou deixar gravado aqui. Ver. Isso, é esse aqui. Então, o segundo link aí. Quem quiser, né, dê uma olhada e baixe lá. Com esse óculos do cardboard, ele já consegue entrar dentro da obra de Salvador Dali. Vou baixar esse outro também. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Fabrício, eu acho que é isso. Legal. Tem mais alguma coisa para falar? Não, é só isso mesmo. Pessoal, estudem design aí. E aquele gráfico da tecnologia lá, ele lembra muito o gráfico do Jota, né? O que é o gráfico do Jota? Sempre que você começa a aprender uma coisa, você começa empolgado. E não tem como não entrar no vale de desilusão, tá? Todo mundo que começa a aprender algo vai chegar uma hora lá que vai falar: nossa, eu não sirvo para isso, socorro, me ajuda, eu sou péssimo, não sou bom em nada. Então, superem esse vale de desilusão aí, porque esse gráfico não é só da tecnologia, ele é do aprendizado também. Aos poucos, com muita disciplina e repetição, você vai conseguir passar desse vale. Você entra aqui no platô de produtividade, que você consegue começar a ganhar dinheiro com o que você sabe fazer, né? E nem todo mundo passa pelo vale de desilusão, então você vai ter uma concorrência menor aqui no platô de produtividade. Então, estudem design, treinem muito, repetição, e não tem como dar errado, tá? Tem que ter paciência, né? Para aprender. É começar igual a gente está começando a mexer no Blender. Eu tô junto com os alunos, sabe? Eu estou aprendendo e passando para os alunos. A gente está, assim, no básico mesmo ainda, Fabrício, mas aí eu estou estimulando os alunos, eu estou gostando muito. E, assim, pouquinho em pouquinho, sabe? Pouquinho em pouquinho. Tá demais, eu tô amando. É demais. O Blender é viciante. Que legal para a área gráfica, para a área de interiores, né? Sim, tudo. Arquitetura, Moda, jogos, aplicativo, tudo. Bem legal mesmo. E gratuito ainda, né? Isso que é legal. E tá pau a pau com o Maya, que custa 13 mil por ano, tá? Olha que loucura, que diferença. Exato. Mas olha, o pessoal curtindo muito, Fabrício. Pô, legal, gente. O Scribus, né? De Scribus também é bem legal. Isso, Scribus é bom. É Fabrício, estamos aí esperando a próxima visita sua aqui, né? Da próxima vai ser presencial, com certeza. Né? Sim. E aí a gente pode ir lá no laboratório, fazer em turmas, não sei, né? Combinado. Mas não deixa a gente não, vem sempre aqui. Opa, vocês que têm o controle aí, é só chamar que eu volto. Pode deixar, a gente faz isso, com certeza. Legal. Queria agradecer em nome do curso de design, né? Eu, a professora Mariângela, a sua visita aqui novamente, viu? A gente é amigo e a gente não pode se distanciar, não. A gente gosta muito de você, do seu talento, sabe que você respira design e defende a área, trabalha nela há muito tempo, né? E assim, não pode sumir, não. Compartilhamos os mesmos gostos, né? As mesmas experiências por animais, coisas boas, né? Sim. A mesma Unesp da época do Valero. Sim, olha só. A Mariângela conheceu o Valero também, estudou com ele. Né? Que legal, viu? Legal.
É recíproco. Muito obrigado, então, Fabrício. Eu que agradeço, pessoal. Acho que é isso. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite a todos, então. Então, até amanhã, se Deus quiser, com o Gabriel. Fabrício, você está convidado amanhã também. Te mando o link, tá? Tá. Vou falar um alô aí. Beleza, então. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. gente. Até mais. Tchau, Mari. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, Fabrício. Tchau, tchau. Brigadão. Tchau, Mari. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação aqui.